Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no Holycast, o podcast da Geração Holy, e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre saúde mental e a fé, como isso se relaciona, quais são as verdades, quais são os mitos desse assunto, e nós estamos aqui hoje com uma autoridade de peso, mas antes eu vou deixar a minha amiga de mesa se apresentar e logo depois nós vamos passar para a apresentação do nosso convidado. É isso, Shalom galera, a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou Nalu, para quem não me conhece, como a gente de costume costuma se apresentar, sou líder de jovens da Geração Holy. Então, você que não me conhece, sou Nalu, e aí cria uma expectativa, porque hoje o tema ele tá excepcional. Nós vamos falar tanto de saúde mental quanto de fé, então os dois é possível. E aí a gente, como o Bruce falou, a gente está aqui na mesa hoje com uma pessoa de peso, né? Então, assim, eu creio que é uma referência para todos nós, inclusive para você que está chegando agora. Então, vamos deixar ele se apresentar, né? Aqui na mesa nós estamos com o pastor Potier e ele vai falar um pouco com vocês. Shalom, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Potier, né? Estou como líder de jovens nesse momento aqui na Igreja Santa Geração. Então, você é muito bem-vindo para este bate-papo, para esse momento onde nós vamos aprender, um momento de mesa, um momento onde nós vamos mergulhar em conhecimentos técnicos, científicos, bíblicos, mas a intenção é trazer respostas para a sua vida, trazer conhecimento daquilo que Deus tem compartilhado em nossas vidas. Então, eu queria fazer a apresentação do currículo, né? Porque nós não trouxemos hoje só o pastor, né? Não que não seja pertinente essa posição, ela também é necessária, porque está lidando com saúde mental, mas eu queria dizer que o pastor Potier também é doutor, né? E aí eu vou apresentar o currículo dele aqui para vocês. Pastor Potier Vieira, ele é médico psiquiatra, formado em administração de empresas pela Farol de Rolim de Moura, formado em medicina pela FACIMED, Faculdade de Ciências Biomedicina de Cacoal, especialista em cirurgia geral pelo Hospital Santa Rosa em Cuiabá, especialista em cirurgia oncológica pelo Hospital do Amor na Amazônia, especialista em psiquiatria pela Faculdade Global e especialista em psiquiatria clínica e cirúrgica pelo Albert Einstein, formando em teologia pela ETAD e mestrando em gestão de ministérios. É um currículo, né? Bem extenso. Então, nós estamos com uma pessoa aqui hoje que ela é da área, tá bom? Então, nós não vamos fazer esses podcasts para ficar falando de opiniões. Nós vamos fazer o podcast para falar de assunto técnico, é para orientar a sua vida e para abençoar a sua vida. Tudo bem? Então, eu queria que a Ana Lu vai começar, você já começasse com as perguntas que a gente já separou aqui previamente. Isso aí. Então, pastor Potier, nós vamos fazer perguntas para você, porque eu creio que é dúvida de muitos jovens, né? Então, assim, a primeira pergunta que a gente separou muita gente acha que cristão, de verdade, não pode ter depressão ou ansiedade. E aí, isso faz sentido, não faz? Assim, o que você fala para o jovem? Então, vamos lá. A primeira coisa a ansiedade, ela é um sintoma natural do ser humano. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, todos nós temos algum nível de ansiedade. Sim. A ansiedade não é um sentimento protetivo. A ansiedade ela é algo que nos impede de fazer coisas que vão trazer dano pela nossa própria vida. Então, a primeira coisa que eu preciso entender mediante a isso todos nós temos algum nível de medo e todos nós temos algum nível de ansiedade. Isso é absolutamente normal. O que não pode ser é que a gente deixe que o medo ele seja anormal e também a ansiedade ela seja anormal. Por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho na escola, é absolutamente normal você sentir algum sintoma. Sim. Né? Porque assim, você está lidando com o público, você está lidando com pessoas, você está lidando com aparição pública, você está lidando com a possibilidade das pessoas colocarem algum tipo de régua sobre você, um tipo de julgamento, ou elas lançarem algum tipo de expectativa que você não consiga corresponder. Então é absolutamente normal nós termos algum tipo de ansiedade. Sim. Né? E a questão é que a gente tem que entender, primeiramente, é que a ansiedade, ela sendo algo normal, foi Deus que nos colocou. Então ele plantou nós com certos sintomas para que nós não vivemos os excessos, porque os excessos também são patológicos. O que é anormal é uma pessoa que tem excesso de sintomas de ansiedade. E aí o corpo ele começa a ser descontrolado, porque na verdade está faltando um controle neurocognitivo. A mesma coisa é medo.
A pessoa que tem um medo exacerbado, ela perde o controle neurocognitivo. Então ela passa a reagir pelo medo. Então a pessoa que briga pelo medo, a pessoa que se esquiva de certas coisas pelo medo, a pessoa que faz coisas pelo medo, é a pessoa que deixa de fazer coisas pelo medo, ou seja, é um medo desproporcional. Certo. E como que... Você falou bastante de ansiedade, né? E a depressão, aonde que ela entra aí? Porque a ansiedade, que nem você falou, é um sintoma que ele parte do medo, ele parte do excesso, e aí quando chega realmente naquele ponto, tipo, da depressão mesmo. A gente precisa entender o seguinte, a gente está falando de duas principais doenças dentro da questão da saúde mental, que uma é a ansiedade e uma é a depressão, né? A questão é, todos nós temos algum nível de tristeza, ou vamos ter algum momento de tristeza em nossas vidas. Então, primeiro eu preciso me entender, me aceitar, para depois saber o que eu tenho quando aquilo está fora do que é normal. Certo. Então, assim, é anormal as pessoas ficarem tristes por algum problema da vida em algum momento? Sim. Absolutamente normal. O que é normal é elas viverem presas na tristeza. Então, a pessoa que vive diariamente sobre sintoma de tristeza e lá de vez em quando tem um momento de alegria, então isso não é normal. Porque na presença, e aí eu vou ter que trazer para aquilo que é bíblico também, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Sim. Então significa que Deus nos chamou para ser pleno. Mas Ele não tirou de nós e tudo terás, né? Nada te faltará. Também não vai faltar um momento de tristeza. Também não vai faltar um momento de conflitos, de confrontos, de dificuldade. O problema é quando a tristeza ela é desproporcional. A questão é que eu não posso tirar também o ponto de vista técnico, que é o quê? O transtorno depressivo, porque daí vira uma doença. Porque uma coisa é a tristeza, uma coisa é quando a tristeza ela é recorrente. O fato é que tem muitas pessoas que elas vivem tentando esconder a tristeza. Que é quando as pessoas querem mostrar uma coisa que elas, na verdade, não estão sentindo. Então é aquela pessoa que está triste, ela vive uma tristeza, ela está realmente lá dentro, vivendo um momento de tristeza contínua, mas ela precisa mostrar que está bem. Sim. E aí é quando ela falseia um transtorno, que é o que muita gente fala, não, eu dou conta, eu vou conseguir sozinho, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que ninguém me escute, eu não preciso de abrir isso para ninguém. É quando ela tem o pensamento de que ela consegue resolver aquilo sozinho. E aí quando isso acontece, ela está gerando o que a gente chama de transtorno, porque o transtorno é o conjunto de sintomas que incapacitam a vida. Ou seja, é quando aquilo permite que ela gere dificuldade de se relacionar, de conviver, de ter sono. E aquilo começa a ter gatilhos emocionais. Ou seja, várias coisas começam a despertar aquele sintoma. Por que é importante a gente entender sobre isso? A pergunta é muito bem cirúrgica. Porque as pessoas, às vezes, elas querem dividir campo de sintomas neuropsicossomáticos da questão espiritual, ou ainda elas querem somente acreditar que uma é só a resolução de tudo, e não é. Sim. Eu não posso tirar a questão psíquica do que se existe da doença em relação à espiritualidade, mas eu não posso acreditar que somente a espiritualidade vai resolver a questão psíquica. Por quê? Quando gera um transtorno, que é patológico, existe um problema hormonal. E o problema hormonal, ele pode ser alcançado por uma questão da fé de Jesus? Sim. Mas isso se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, às vezes ele pode usar a questão médica, de tratamento, para alcançar a cura. O problema é que a gente não quer acreditar que Deus usa meios de pessoas para alcançar uma cura também. A gente quer colocar algo vivendo um de repente, como se a cura de todas as coisas fossem ser de repente, não é. Tem coisas que Deus estabelece para ser um processo. Sim. E às vezes o tratamento das doenças mentais, para alcançar a cura, que não deixa de ser um milagre também, é um processo de ressignificação, um processo de reestruturação, um processo de interpretação, conscientização sobre o processo de adoecimento. E às vezes precisa ter um processo de entendimento para gerar cura. Sim. E como saber quando é somente tristeza passageira e quando é hora de procurar uma ajuda? Tipo, a fé pode andar junto com terapia e medicamentos? Na minha opinião, as pessoas sempre precisam de ajuda. Sim. É o primeiro pré-requisito. Ninguém anda sozinho.
Então, assim, tudo que eu tô te falando de uma vida discipulada há 20 anos. Sim. Então, eu sou médico. Por que eu não tenho um terapeuta? Porque eu tenho 2 terapeutas na minha vida. Um que é acima de todos, que é o Espírito Santo, que representa Jesus. Sim. E outro é o meu pastor. Não é que eu estou negligenciando a necessidade de um terapeuta na minha vida. É que eu transferi a responsabilidade de me ajudar a curar as minhas emoções de quem me acompanha. Sim. Então, por que eu falo? E isso não tira a necessidade de outras pessoas. Mas teve momentos que eu precisei de um terapeuta. Eu já procurei psicólogo. Porque naquele momento eu precisava de uma questão técnica. Exato. Para abordar uma questão que eu precisava. E você não é menos pastor ou menos crente por causa disso. E Sim. pelo contrário, eu sou ser humano, Exato. que sou filho. O que eu decidi não ser é ocultar aquilo que eu sou. Porque quando a gente faz isso, eu quero chamar a atenção aqui, porque 90% das pessoas que eu atendo em consultório ou de qualquer conversa pastoral, as pessoas sempre têm essa premissa: eu dou conta sozinho. E ninguém dá conta sozinho. Não é porque o pastor fez cursos de psicologia, cursos de psiquiatria, tem formação nisso, que ele dá conta de resolver os seus próprios conflitos. Porque sempre nós vamos ter um viés que é o viés emocional próprio. Ele sempre vai estar envolvido nas decisões que precisam eu me mover. Sim. Só que o ser humano, ele tem uma tendência a querer resolver os seus próprios conflitos, e que isso começou em Adão. Sim. Adão, quando não pecou, ele não clamou a Deus para poder resolver o problema, ele esperou Deus procurar ele. E é esse o problema de muitas pessoas, esperam que as pessoas nos procurem para resolver os próprios problemas. E nós não podemos ter esse comportamento, porque nós já aprendemos isso com Adão. Sim. Então, trazendo para a questão técnica, é possível os dois caminharem juntos? Sim. Eu, por exemplo, sou testemunho vivo disso. De que eu consigo ter um discernimento de coisas espirituais, porque eu tenho uma rotina espiritual, eu tenho elementos que me fazem aprender coisas espirituais diariamente, mas eu também tenho uma rotina de aprendizado contínuo da questão técnica. Então eu sei ler comportamento, eu sei ler sobre sintomas, eu sei ler sobre doenças, eu sei ler sobre a teologia do comportamento, programação neurolinguística, eu sei ler sobre isso, então eu sei quando é o espírito, eu sei quando as pessoas estão manifestando sobre espírito, mas eu também sei quando as pessoas estão manifestando e não é espírito. Por quê? Porque não é que eu sou guru, que eu sei de todas as coisas, não, é uma questão de conhecimento. Sim. Romanos 12:2. É você olhar e falar, cara, quando o Espírito de Deus não testifica, não é dele. Porque a própria palavra fala que ele testifica aquilo que é dele. Sim. Então, quando não é dele, você sabe que, poxa, essa expressão, esse comportamento, essa fala, essa reação, o problema é isso. Então, a gente consegue discernir a partir disso. Sim. Que bom. É. Eu achei legal o que você falou, porque tem uma das principais premissas do Novo Testamento é que o tempo todo os apóstolos vão ficar dizendo à igreja: submetam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Porque sem sujeição de um ao outro não tem cura, né? Foi o que você disse. A primeira coisa que o pecado quebra na raça humana é o relacionamento um com o outro, Sim. né? A humanidade se esconde de Deus, achando que podia se esconder de Deus, ficou um com vergonha do outro, e quando foram confrontados, a culpa é dela, a culpa é dele, já virou aquela divisão toda. E aí nós temos essa tendência, né, humana de achar que, não, eu resolvo meu problema e tal. Foi até uma vez nós conversando, eu falei assim, eu não acredito em autoterapia e tal, porque tem gente que acha que só porque começou a ler um livro, fazer um curso, resolve. foi numa imersão, fez uma graduação, ela acha que ela vai resolver todos os problemas delas, e não vai. Sim. Entendeu? E não vai, porque você precisa do outro, né? E assim, é se sujeitar. Porque, por exemplo, quando eu vou ao cardiologista, e o cardiologista vai ver os meus exames e vai falar, olha, você precisa cortar este alimento e fazer esse exercício. Se eu me submeter à autoridade dele, eu vou ter o benefício da cura. Se eu me rebelar contra a autoridade dele e não obedecer o protocolo, eu vou piorar na doença. Porque assim, o comportamento de rebelião, ele nasceu em Adão. E que veio através de Lúcifer. Então vamos tentar entender uma coisa, a sua fala é bem cirúrgica. Todos nós, absolutamente todos, temos uma tendência a, quando nós somos confrontados, quando eu tenho um comportamento discordante do meu, algo vai mover em mim. E isso é o que nos tira da zona de onde eu estou. É o quanto eu entendo, aceito e me movo em relação àquilo que eu fui espremido.
Porque nós estamos falando sobre esticar. Quando a gente fala de Adão, o compromisso de Adão era instruir a sua esposa. Então, através de 2 comportamentos, a omissão e a rebeldia, fez com que o pecado entrasse. A omissão dele não ensinar, então já falava do outro. Antes mesmo de Eva vir, a missão de Adão era já fazer algo para o outro. Sim. Então nós sempre vamos depender do outro. Não importa, por isso que eu não acredito em autoterapia, eu não acredito em pastor que não tem pastor, eu não acredito em pessoa que se caminha sozinho, eu não acredito. E quem está assim vai dar ruim em algum momento, só precisa de uma data. Exato. Por quê? Porque ninguém, o próprio Jesus precisou de uma testificação do céu dizendo, eu caminho com Deus, eu sou uma resposta de Deus, eu vim em nome dele, o céu se abre, uma pomba vem para dizer para o mundo que ele não está sozinho. Sim. E neste momento não há uma autoridade maior nesta terra que seja maior que ele. Sim. Então precisou ter um elemento espiritual tipificado em algo físico para provar para o mundo que ele não caminhava sozinho. Sim. E o próprio Jesus, na hora de morrer, falou, Deus, eu preciso de ti. Se fosse por mim, eu não entrava nessa onda, mas o Senhor me redimiu, então que seja feita a sua vontade. O que eu estou querendo dizer? Todos nós. Só que Satanás, ele quer impedir que a gente se relacione com pessoas e com Deus. É por isso que as pessoas começam a entrar numa premissa, não, Deus resolve o meu problema. Deus resolve. Mas se tiver pessoas, de pessoas. Sim. Porque o que vai acontecer? Deus vai resolver como? Mandando um guru, um anjo do céu? Não. Ele vai permitir que pessoas te espremam, pessoas te estiquem, de que pessoas possam espremer a sua vida de alguma forma, que daí você vai ficar com o sentimento, sabe o tal ranço? Quando você apanha, alguém dá umas boas bordoadas em você, você vai para casa murmurando assim, falou aquele negócio de mim, aí você chega, na hora que você se ajoelha, o pai fala bem assim, ei, ele estava certo. É isso que eu quero mudar na sua vida. É isso que te move. Então, às vezes, nós somos confrontados para que o pai confirme aquele confronto em amor. O problema é que, às vezes, a gente quer fugir desse ambiente. Por isso que Satanás, ele quer a todo momento tirar o poder do relacionamento. Porque quando eu paro de me relacionar com a Ana Lu, que me confronta, com o Bruce, que me confronta, eu não estou mais sendo confrontado. Quando eu não estou mais sendo confrontado, dá a impressão de que eu estou certo. Exato. Na impressão de que eu estou certo, é a mesma impressão de que Adão teve. Por que ele não procurou o pai? Mas lá no fundo ele sabia. Exato. É a mesma impressão de que Caim tinha. A mesma impressão de que todo mundo na época de Noé tinha. Estamos certos. Mas por que Deus mandou o dilúvio? Na verdade, eles não estavam. Por que quando teve a mensagem, procura alguém que esteja orando nessa terra? Porque sabiam que estavam errados. Não tinha pessoas que estavam em um relacionamento com Deus. Deus quer resgatar um relacionamento. Primeiro, horizontal, depois vertical. Eu achei legal aqui que você estava falando. Provérbios 18 vai dizer assim, 18:1, tá? O homem que se isola, busca o próprio desejo, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Porque é aquilo que você falou, parece que você está certo, mas só parece que você está certo porque você está sozinho, né? E aí, conselho de uma pessoa só sempre ganha. Se você não submeter submeter a convivência, não, quando o pastor e o doutor estão dizendo que a pessoa te confronta, não é que ela chega e fica falando contigo, é que às vezes o estilo de vida da pessoa te perturba. Né? Às vezes a pessoa é uma pessoa mais agitada e você não gosta. A pessoa é uma pessoa calma e você não gosta. Às vezes a pessoa é uma pessoa mais colorida e você não gosta. Às vezes a pessoa é amável e você é mais fechado ou mais rancoroso porque teve uma vida difícil. E às vezes a pessoa é uma pessoa difícil e você é mais amável. Sim. Só o fato de você conviver com o diferente te faz ter angústia, ter agonia. E você não se esforça para aprender o diferente. Você quer viver só nos iguais. E quando você convive só com os iguais, você não tem mudança de vida, você não cresce. E é só uma questão de tempo para daqui a pouco ninguém ser bom, só você é bom. E aí você vai se isolar, entendeu? E nós temos uma cultura muito forte na internet, principalmente entre os homens, do lobo solitário. O cara quer ser o lobo solitário, eu não tenho matilha, sou eu por mim mesmo, ninguém vai me ajudar nesse mundo e não sei o que lá. Uma história de gente abandonada, né? E assim, você tem um pai, entendeu? Talvez o representante do seu pai verdadeiro não foi um bom pai aqui na Terra. A Sim. sua mãe não foi uma boa representante do seu pai aqui na Terra. Mas você tem uma origem que não são os seus pais de onde você saiu da sua casa. A sua origem está no céu. E você, portanto, nunca estará sozinho.
É verdade. E isso é muito forte, porque esse lugar de a gente querer ser solitário, eu acredito que vem para todos, né? Mas a gente precisa discernir aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Então, assim, eu tive uma fase que eu até compartilhei, eu acredito que já nos podcasts anteriores, Sim. sobre quando eu entrei em depressão. E eu achei que realmente eu era o centro das atenções, eu via pessoas vindo trazer palavras para mim, o próprio Espírito Santo de Deus falava comigo e eu não. Quis entrar naquele mundo da minha tristeza, da minha justiça própria comigo mesmo, de ficar me auto-sabotando, de entrar naquele lugar de que eu sou a coitadinha. E quando realmente a chave girou para mim mesma, eu lembro até que num discipulado eu falei pro pastor Pocheca, eu falei assim, eu vou fazer 1 ano de constância e a gente vai comer um bolo, porque isso era de faltas de constâncias minhas mesmo com Deus. Então isso não tinha nada a ver com pessoas. Eu não estava bem resolvida com o pai. Por quê? Porque lá atrás eu tenho um pai presente, mas eu não tinha uma referência de carinho, de afeto. Então a gente também aprende que aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o pai celestial é porque não tem uma referência muito boa do pai terreno. E isso é muito ligado. Então, assim, quando realmente eu cheguei a esse lugar de que eu não estava fazendo bem para mim mesma, me colocando neste lugar de me isolar, né? Eu acho que eu nem fui tanto a fundo, mas eu saí de todos os grupos da igreja, eu me isolei, as pessoas falavam comigo, eu não respondia. Eu fiquei depois me questionando nesse lugar de que como que pode a gente dar tanto lugar para aquilo que não provém do Espírito Santo, que eu lembro que nessa minha fase da minha depressão, eu fui ler um livro de romance. E em um dia eu li 600 páginas. Nossa. Um dia. Tipo, eu não tava comendo, eu não tava me relacionando. Eu falava pro Fred, vai embora, você não merece estar passando por isso não. Porque, tipo assim, eu quis me afundar na minha tristeza. Eu quis ficar naquele lugar de que ninguém também é digno de estar perto de mim. Mas aí eu ficava com aquele sentimento mentiroso de, tipo, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. E lá no fundo, a gente lá no fundo quer que as pessoas exatamente fiquem em cima da gente. Então, assim, quando realmente o start girou, que foi quando uma pessoa, ela virou pra mim e falou assim, o pai me trouxe aqui pra dizer que você precisa se reconciliar com ele. Então, assim, aquilo... Pra gente, a gente entende que é o óbvio, né? Que a gente que é cristã, e fora que a gente carrega aquele peso de, meu Deus, eu sou cristã, cadê o Deus da minha vida, né? Então a gente fica todo o tempo se questionando. Quando essa pessoa falou isso pra mim, que o Senhor me trouxe aqui pra você ter um concerto com Ele, aí foi quando eu entendi. Aí eu falei, cara, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu tenho pessoas boas ao meu redor, eu tenho uma igreja acolhedora, eu tenho um marido que me ama, que está comigo, eu tenho uma família que geralmente, que a minha família, ela não é uma família de problemas, assim, né, que não dá tanto problema. Então eu falei, o que eu estou fazendo? E aí, automaticamente, eu coloquei um louvor, aquele louvor, aquieta minha alma, porque isso tudo é alma. Que a gente não consegue verbalizar, que a gente guarda, entra naquele lugar que o pastor Potinha estava falando. Você fica entrando num lugar de tristeza, de que não é seu, que você vai deixando tudo de lixo entrar, porque você silencia a voz do Espírito Santo, que ele está falando com você todo o tempo, e aí você dá lugar para outras vozes. Claro que tem pessoas que eu tô falando do meu testemunho, né? Que eu fiquei foram 33 dias que eu não vim pra igreja, eu não me relacionava, praticamente todos os dias eu falava pro Fred ir. E claro que eu tinha pessoas que todos os dias me mandavam mensagem, iam lá na minha casa, só pra ficar olhando pra mim, eu falava, eu não quero conversar, mas ia lá e ficava comigo. E aí foi quando realmente eu entendi que não é que eu precisava de pessoas, eu precisava verdadeiramente ter um relacionamento com o Pai. E desde aquele momento que eu entendi que eu precisava me reconciliar com o Senhor, né, me reconciliar com as pessoas, depois eu fiz o caminho de volta, fui lá, marquei um discipulado,
conversei com a minha liderança e falei, olha, eu senti isso, isso e isso, mas eu sei que eu fui culpada nisso, nisso e nisso. Eu negligenciei, que nem o pastor Potier falou no início. Eu não acredito com pessoas que não se relacionam. Então eu entrei nesse lugar de não querer me relacionar. E é esse o lugar que as pessoas entram geralmente, quando começa a ansiedade, a entrar num lugar de não querer se relacionar. A depressão, ela chega porque você vai guardando muita coisa. Você vai deixando aquilo que você pode resolver agora, ou falar, ou pedir uma ajuda, e não. Ninguém se importa comigo. Então, isso a gente tem que entender que, para você que passa por isso, você tem que entender que é gatilhos, que a nossa mente e o próprio inimigo fica jogando, que a gente conhece como dardos inflamados. E aí fica inflamando a nossa alma o tempo todo. E aí a gente chega naquele lugar de, realmente... Essas vozes aqui têm razão do que a voz do Espírito Santo que fala, ei, eu tô com você todos os dias. Não é à toa que todas as vezes aqui no podcast, eu sempre falo, quando eu entendi que todos os dias eu acordo e eu falo, eu sou amada, eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, acabou. Acabou, é uma identidade que você tem que firmar. É uma constância que você precisa firmar, porque nada vai te abalar. Vai ter o dia ruim? Vai. Mas nesse dia ruim você vai lembrar, opa, eu tenho um pai. Automaticamente aquilo que eu fazia eu já não faço mais, porque eu vou fazer o quê? Vou colocar um louvor, vou ler uma palavra, vou fazer aquilo em Cristo que eu não fazia. Ou seja, se eu acordava, eu costumava falar que eu gostava de acordar hora meia-noite, porque era confortável para mim. Eu chego em casa da rua, dos relacionamentos, das comunhão com as pessoas 11h30, então assim, eu vou dormir e vou orar. E aí eu falei, não, preciso me desafiar. Então eu falei, Senhor, que como foi ano retrasado, né? Aí eu falei, Senhor, esse ano eu preciso fazer diferente. Então eu comecei a acordar nas madrugadas, então eu comecei a fazer o quê? Aquilo que eu não fazia. E aí até o pastor André Ricardo veio aqui e ele falou que não, foi outro pastor que foi no Mergulhados, que ele falou, eu orava mais de 1 hora, eu comecei de novo, eu fiz o caminho de volta, comecei a orar 15 minutos, mas é 15 minutos na presença do Senhor, então nós precisamos realmente ter essa intimidade com o Senhor, mesmo que seja 5 minutos, mas é verdadeiramente, é genuinamente, você atrair a presença do Pai. Então, a gente tem que entrar verdadeiramente nesse lugar. E aí, acaba que, no dia mal, você entende que, opa, esse lugar eu não posso permitir. Né? Claro que tem dias que a gente está mais sensível, acontece as coisas rotineiras da nossa vida, né? Umas indiferenças que acontecem na nossa vida. Então, nós precisamos entender que é nesse momento que o Senhor está conosco. Porque o dia de alegria é o dia de alegria. Né? Muitas das vezes a gente até busca não querer orar, mas aí... E o dia da tristeza? Então, eu aprendi o quê? Que eu preciso ser constante naquilo que o Senhor me chamou. Né? Então, eu entendi isso. Quando eu conversei com o pastor Potier, que eu até brinquei, que eu falei que eu ia fazer um bolo, mas tipo assim, foi na brincadeira, mas é porque eu precisava ser constante no Senhor. Aquilo que eu nunca vivi durante os meus 7 anos de igreja, de cristã, de crente, eu decidi viver há 1 ano e meio, 2 anos pra cá, porque a gente precisa nos conhecer o Pai, conhecer a palavra, porque a palavra ela nos guarda, ela traz memória pra gente no nosso dia mal. Então, é basicamente nesse lugar que eu entendi, que foi quando eu falei, não, eu preciso ser firmada no Senhor. Né? Mesmo que tudo que esteja acontecendo, o Senhor, Ele é que me respalda. O Senhor, Ele é que me abraça. Mas, ao mesmo tempo, ter relacionamento. Eu falei na Escola de Fogo que eu precisava permitir as pessoas entrarem na minha vida. Porque a gente se limita tanto àquele grupo, a gente se limita tanto a pessoas que a gente tem afinidade, e aí a gente perde aquelas pessoas que querem entrar também na nossa vida. E isso é parte do processo de que a gente se acostuma. Então, a gente não pode se acostumar com o normal. A gente tem que dar as pessoas entrarem também. Então, eu percebi que eu conheci histórias novas, pessoas novas. Então, isso é muito bom para você que quer ficar nesse lugar de solidão, de tristeza que vem. O Senhor, Ele coloca pessoas que estão do seu lado, que você não deixa entrar e acaba que entra. É muito importante. Eu quero construir um raciocínio aqui na mesa, justamente para desmistificar algumas coisas, usando a própria história da Ana Lu, daquilo que ela trouxe. Existem coisas, porque quando nós falamos sobre depressão, ansiedade, doenças neuropsicossomáticas, nós vamos dizer que tudo é demônio.
Parece assim que o demônio ele é especialista em só levar opressão emocional para as pessoas. Nós vamos entender que tem coisas que são espirituais e são de ordem espiritual. E existem coisas que são de ordem neuropsíquicas, ou seja, é corpo. O nosso corpo ele vai ou excretar alguns hormônios demais ou deixar de excretar alguns hormônios. E isso não importa vir ninguém pôr a mão na cabeça de ninguém, expulsar o que for, porque às vezes não é demônio. Sim. É uma falta de hormônios que está tendo no corpo da pessoa, que permite que aquilo esteja acontecendo. A primeira coisa que a Ana Lu falou, eu acho extremamente importante, é a questão da identidade. Sim. O reforço de identidade não é espírito. O reforço de identidade não é demônio que vai vir reforçar na nossa vida. Não vai vir anjo dizer que nós somos. Embora possa ter momentos que o Pai ele nos envia pessoas como uma profecia ou como uma lembrança, mas é obrigação nossa, todos os dias, aceitar a filiação do Pai. Sim. Aceitar sermos filhos. Quando nós entramos lá em Efésios 1:4, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. É nós que somos adotados em sujeição por aquilo que nós aceitamos. Então, é uma sujeição de filiação que vem de baixo para cima. É eu que decido ser filho, porque ele já é pai. Ele já é pai de todos, independente se eu aceito ser filho ou não. Mas o que me faz ser filho é o meu comportamento. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de comportamento. Sim. Porque quando eu me comporto como filho, isso automaticamente me coloca como filho. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus mandou o seu filho para que nos trouxesse um modelo de como ser filho. Filhos. E não de como ser pai, porque pai ele já é. Uhum. Quando nós aceitamos o filho como modelo de filho, nós somos filhos. E nós precisamos entender que ter comportamento de filho cabe a nós. Aceitar a filiação de filho é nós. Porque o primeiro a ser o filho que rejeitou a filiação foi Satanás. Então ele rejeitou a filiação do pai. Então por isso que ele caiu. Mas o que é então as batalhas espirituais? Eu até busquei aqui um estudo de um curso que eu fiz, o Paulo Coelho, que acho que é Paulo Coelho ou Fabiano Coelho, não me lembro agora muito bem, mas enfim, acho que é Fabiano Coelho, desculpa. Mas ele nos explica assim, qual é a fonte dos conflitos? Porque existem coisas que são de ordem física. O que quando eu falo de ordem física é a falta de uns hormônios gera isso, ponto. Então, assim, a falta de endorfina, de dopamina, de serotonina vai te fazer sentir algumas coisas independente se você é da igreja, se você não é da igreja, se você é crente, se você não é crente. Isso vai te fazer sentir algumas coisas. É normal. Então, não é porque você pregou no domingo à noite que você não pode ter depressão. Exato. As pessoas confundem isso. Você pode estar em um momento depressivo, inclusive, você pode estar dentro da igreja, às vezes se maquiando como uma pessoa normal, que não está com depressão, sorrindo às vezes. Mas às vezes você pode estar vivendo uma profunda depressão. E aí é quando o Espírito testifica, porque o Espírito testifica que aquela alegria não provém dele. Porque a genuína alegria vem do Espírito e não da carcaça humana. Mas tem pessoas que maqueiam uma alegria que na verdade não estão. E quem é em espírito consegue identificar. Mas vamos tentar entrar no fonte dos conflitos. A gente tem fonte de conflitos externos, que é o mundo, coisas do mundo. Essas fontes de conflitos externos estão entre Satanás e o seu império e entre o sistema do mundo. Então há um sistema do mundo que é gerado, que muitas vezes nós não vamos conseguir mudar. Por exemplo, você entra no governo, você não tem como mudar o sistema. Você entra, por exemplo, em alguns lugares que é típico de falar que é um sistema que é contaminado, você não consegue, às vezes, mudar o sistema. Sim. Então, nós não fomos chamados para mudar o sistema do mundo. Deus nos chamou para enviar e cumprir um propósito, Mateus 28:19. Ele não falou, vai e mude o sistema do mundo. Ele falou, vai e ganhe as pessoas deste sistema. Sim. Tirem ela deste sistema, porque o mundo jaz do maligno. Sim. Então, Deus, ele não é do Satanás, mas já é dele. Ele está aqui realmente para isso. A função de Satanás é levar as pessoas para o inferno. Sim. E a nossa função é levar as pessoas para Jesus. Sim. Então, quando a gente entende que há um sistema de governo sobre este mundo, que a função dele é tirar relacionamento e gerar um espírito de orfandade, a gente entende que é isso que ele quer fazer.
Ok, então se há um governo neste mundo operado por Satanás, e há ele e os seus demônios, ou seja, há dois sistemas de governo externo. Um orquestrado por Satanás e os seus demônios e um dominado por ele. Isso a gente chama de batalha espiritual. Porque é isso que pode gerar possessão maligna, é isso que pode gerar questões espirituais. Mas eu tenho os nossos conflitos internos. Entenda bem você que está assistindo, porque isso aqui está resumindo talvez anos de curso. Sim. E que as pessoas não conseguem entender. Então uma coisa... 4, 5 livros no mínimo. Uma coisa é você lidar com uma questão de pessoas que vivem com fonte de conflitos externos. Que a origem da legalidade é pecado. Ponto. Você em pecado dá legalidade para um sistema de governo externo. Quando dá legalidade, pode haver possessões malignas, onde a pessoa pode se empoderar do teu espírito, porque a legalidade é o pecado. Mas existem pessoas que têm origens de conflito interno, que é onde entra a questão do corpo e a psicossomática. Dessas questões de origem, questões internas, existe algo que é carne, corpo, pecado, e existem coisas que são fortalezas, que a gente chama de sofismas, que isso é uma questão de mente. Por isso que Deus nos chama para viver em santidade, corpo. Só tem uma coisa que resolve a questão do corpo: jejum. Não tem mais nada que purifica o corpo do ser humano do que jejum. E não tem mais nada que clarifica a mente do que oração. Os estudos já provaram que 33% das pessoas têm mais controle emocional porque tem vida de oração. Sim. Então não é porque a pessoa não toma remédio, é porque é o fato dela orar traz maior controle sobre um campo frontal. É por isso que a maturidade do ser humano dá a partir dos 30 anos. Porque há uma formação concluída do lobo frontal, que é o lobo de decisões, que ele é exercitado durante a oração. Sim. Então o fato de você colocar o seu joelhinho e começar a conversar com um ser que você nem sabe onde está, mas nós sabemos como cristão ele está dentro de nós, isso aumenta o fluxo sanguíneo do lobo frontal. É por isso que maturidade não tem a ver com idade. Sim. Quanto mais tempo de obediência e oração, mais maduro você é. Exato. Porque quanto mais você exercita o lobo, que demora mais tempo para ser formado, mais cedo ele é formado. Sim. E quanto mais cedo ele é formado, mais maturidade ele existe. Então isso já responde a diferença de questão de batalha espiritual do campo externo e batalha espiritual do campo interno. Agora eu quero aprofundar principalmente no que é interno. Do que é interno, aí eu não vou falar do que é externo, que é demônio, possessão maligna, etc e tal. Eu quero entrar justamente, porque aqui é onde nós estamos falando, é de questões internas, que é a questão da carne. A questão da carne é pecado. Então assim, não importa se você se você não tem doença, você pode ter perturbação na carne por questão de pecado. Sim, é verdade. Então, eu estou sentindo isso. O teu espírito está me procurando. Pode acontecer. Por quê? Porque há uma legalidade de corpo. O seu corpo te expõe. Por isso que ele é templo do Espírito. Por isso que cuidar do seu corpo faz parte de uma questão espiritual. Você ir no médico, querido, faz parte de uma questão espiritual. Exatamente. Você fazer atividade física faz parte de uma questão espiritual. Você ter controle da sua alimentação é uma questão espiritual. Sim. Por quê? Porque se o nosso corpo é templo do Espírito, se eu cuido dele, eu cuido do Espírito. É por isso que tem pessoas que não crescem espiritualmente, porque não crescem o seu templo. Como que você vai dar uma força motriz maior para um corpo que não aguenta? É o que eu brinco. Por que tem pastores, histórico de pastor, que infarta no púlpito? Porque cresceu tanto espiritualmente que a estrutura não aguentou. Exato. Então é uma vida sobre colesterol, uma vida sobre carne com gordura, uma vida desregrada, sem atividade física, sem uma alimentação controlada, que quando há um grande empoderamento em espírito, a carne não aguenta. Não suporta.
Porque quando o cara está pregando, ele é a mesma coisa como se ele estivesse correndo uma maratona. Você vê, o profeta que passou recentemente falou, cara, quando eu estou em espírito eu não estou sentindo nada. Mas quando eu paro, vem um cansaço no corpo, porque é assim. Tem por exemplo, um exemplo bíblico, quando Elias vence os profetas. É a mesma coisa. Ele vai lá e tem todo aquele mover, ele participa de uma glória de Deus tremenda. Quando passa o efeito da unção, o corpo dele recebe uma descarga tão alta que ele vai ter um desequilíbrio hormonal e vai ficar uns dias deprimido. Vamos pensar, por exemplo, o problema é que o profeta entra na caverna. Sim. Primeira coisa, Deus já está dizendo ali, eu não misturo o que é espírito do que é corpo. É uma decisão do ser humano entregar o seu corpo para o espírito. Então, quando ele fala sai da caverna, ele está dizendo se rende. Se rende para receber mais do espírito. Quando ele sai da caverna e se rende, quem trata dele? O anjo. O anjo fala, vou te dar uma comida que vai te sustentar por 40 dias no deserto. Vai fazer te levar lá por um prato de comida que o próprio anjo significa o quê? Uma comida do céu. Faz te sustentar por propósito. Sim. Então, quando nós recebemos um propósito de Cristo, nos sustenta no corpo. Mas isso não tira a necessidade de eu cuidar do meu corpo. Exato. Inclusive, o tratamento do anjo para ele é um tratamento que hoje é o mesmo tratamento que um paciente seu vai receber. Ele estava com esse profeta que está falando, é o profeta Elias. Ele se esconde dentro da caverna e não quer sair, não quer comer, não quer falar com ninguém. Só tem eu de fiel aqui, ninguém mais é fiel nesse lugar e só eu sou bom e Deus me abandonou e eu não sou melhor que meus pais. Ele começou com todo um processo mental, né, que foi fazendo ele entrar em depressão. Deus vem e traz reafirmação da identidade dele. Você é importante, não deixei você sozinho, não te abandonei, toque comida, faz um pouco de exercício, porque você precisa voltar. Quando ele já estava melhor, Deus fala, agora você vai comer essa comida especial, você vai andar por 40 dias, você vai ter que ir em outro país agora. E Deus já estava falando, eu não trato com quem está envolvido emocionalmente no corpo. Exato. Eu só trato com quem se rende o seu corpo para ouvir em espírito. Ele estava dizendo, eu não entro nessa confusão que você entrou. Se você quiser falar comigo, você que me busca e se rende. Buscai o Senhor e Ele se deixará ser encontrado. Deus responde, Ele ouve a nossa oração a qualquer momento. Você pode orar de dia, você pode orar de noite, você pode orar de madrugada, mas Deus só nos responde quando Ele quer. Exato. Então, existe esse entendimento que nós precisamos ter de que nós precisamos render o nosso corpo. É por isso que a única coisa que trata o pecado, a questão do corpo, é o jejum. Porque ele vai tirar o nosso corpo do ativismo e trazer. Mas presta atenção, o que é então fortaleza? Porque é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando eu faço a pergunta que você fez, eu posso, por exemplo, misturar ou envolver ou trazer fé e ciência para dentro de um mesmo lugar? Sim, porque elas se completam. Porque Deus ele fez a sua espécie, nós somos criatura de Deus, Ele não ia deixar com que as coisas se dividissem. Então elas se completam. O problema é que as pessoas que representam querem que elas dividem. Então, por exemplo, as pessoas que defendem as doenças neuropsicossomáticas querem dividir e excluir a espiritualidade. As pessoas do âmbito religioso, pastores, profetas, apóstolos, mestres, querem fazer com que, como se esquecesse a ciência e tratasse tudo dentro do campo da espiritualidade, mas na verdade não. As duas, elas são intrinsecamente ligadas. Porém, existem causas de uma, que eu trato de um jeito, causas de outro, que eu trato de outro jeito. Mas causas daqui, às vezes, dá sintoma aqui. Por exemplo, vai ter um caminho de promiscuidade, de adultério, de prostituição, se você não vai ver, senão você vai atacar na área da mente no seu casamento. Agora, vai ter um transtorno psíquico, uma desordem sexual, onde pode ter uma hiperexcitação sexual, se você não vai ter problema com Deus. Lógico que vai. Sim. Você não vai conseguir se relacionar com Deus porque vai se sentir impuro. Agora, o que é fortaleza? E essa é uma fortaleza das pessoas. As pessoas têm crenças que elas dividem essas crenças em dois grupos, que são os sofismas e que são a altivez. O que é sofisma? Que trata a questão da batalha interna. Isso tem tudo a ver porque tem muito pastor com sofisma. Tem muito médico com sofismas. Pastor, o que é médico? O que é sofisma? Quero ler para você guardar esse conceito. Isso nem estava no meu script, eu tive que buscar nos meus negócios aqui de anotação para te trazer essa resposta. Sofisma se refere a um raciocínio presunçoso que tenta preencher a nossa mente
Já está falando de conflito interno. Sim. São um tipo de razão que produz pensamento hostis à fé, já conecta com a sua fé, é um pensamento, é algo racional, para misturar com a sua fé cristã, ou seja, o Evangelho de Cristo. São crenças que eu acredito que é verdade, mas na verdade é uma mentira. Sim. São coisas que eu acho que eu acredito que é certo, mas na verdade é uma mentira. É uma ilusão da realidade em uma falácia através de uma ideologia da humanidade rebelde. É algo que eu acredito tanto que é verdade bíblica, mas na verdade não é. Não tem fundamento bíblico, mas eu tenho uma crença que aquilo é verdade. Então, você pega muitos pastores que acreditam que não existe doença neuropsicossomática, que é tudo coisa do cão. Eu atendi recentemente pastores que foram tão flertados nisso que tiveram que buscar ajuda. Porque eles entenderam hoje que tinham um sofisma. Ou seja, acreditavam que isso era só coisa do demônio. Na verdade, não é. Só que eu estou falando aqui de problema de ansiedade e depressão. Mas tem muito assunto que gente de fora da igreja tem sofisma. Aí tem muito assunto que gente dentro da igreja também tem sofisma. Consegue entender? Sim. E isso tem a ver com uma batalha Interna. E só existe uma coisa que quebra essa batalha interna: conhecimento. Deus não manda anjo para isso. Exato. Deus não manda querubim, não manda serafim. Só tem uma coisa que quebra sofisma, que é Romanos 12:2. Não se conforme com o sofisma. Presta atenção. Pastor, como é que eu posso entender que eu estou vivendo um sofisma? Se aquilo que você acredita não muda a vida de ninguém. Se aquilo que você acredita não gera fruto. Se aquilo que você defende e acredita não está gerando a vida de ninguém. Não está levando Jesus na vida de ninguém. Você tem que observar se isso não é um sofisma. Por exemplo, será que essa crença desse comportamento, que não está mudando a vida de ninguém, muito menos a minha, não é algo que eu acredito e Deus não acredita com isso? Deus não tem nada a ver com isso e só eu acredito? A primeira coisa que eu tenho que ver é se daquilo que eu acredito está gerando fruto. Se não gera fruto, eu tenho que reavaliar. Porque quando eu reavalio, eu dou a opção de ser um sofisma. Quando eu dou a opção de ser um sofisma, eu vou para a Bíblia, eu vou para o conhecimento, eu vou para os livros. E os livros me permitem usar pessoas que tiveram problema com aquilo, que escreveram sobre aquilo, ou que viveram aquilo, ou que foram usadas pelo Espírito para escrever aquilo. O nome disso é a Bíblia. Por exemplo, Elias. Ele viveu uma depressão. Então, ele permitiu que a história deles nos desse o exemplo de como sair da depressão. Então, como é que eu saio da depressão? Primeiro, reconhecendo que eu estou em depressão. Não é maquiando. Você não sai, Ana Lu deu exemplo aqui, não se sai de depressão maquiando depressão. Não. Sim. Você sai da depressão reconhecendo, saindo da caverna, depois buscando alimento. Esse alimento vai ser provido por pessoas. Sim. Relacionamento. Relacionamento. Então ali eu vou ter pessoas que vai falar, olha, que pão que eu preciso comer hoje. Só que tem pessoas que é um sofisma, eu dou conta sozinha. Eu vou conseguir vencer isso sozinho. Eu vou conseguir sair disso sozinho. Elias foi para a caverna e Deus mostrou para a gente que isolamento não resolve a vida de ninguém. Porque isolamento espelha orfandade. Orfandade espelha o pai dos órfãos. Quem é o pai dos órfãos? Satanás. Satanás. E o que espelha o pai dos órfãos é orgulho. Então, isso me precisa ter o entendimento de que a fé e a ciência se completam. Augusto Cury tentou provar que elas eram divididas. O que aconteceu? Ele se converteu. Inclusive, 2 episódios atrás tem um episódio sobre fé e ciência. A gente já abordamos. Volta no outro episódio, você vai entender como fé e ciência se completam. Pastor, você falou de orfandade, né? E a gente vê que quase na igreja, com pessoas, esse é o problema de orfandade, né? Que as pessoas se sentem solitárias, se sentem órfãos. Então, assim, o que você deixa para essas pessoas que
se sentem dessa forma, porque a gente entende que você precisa se relacionar, mas a gente também entende que há casos e casos, tem pessoas que não têm essa facilidade de se relacionar, tem aquelas pessoas que a gente fala que são mais resguardadas, que não gostam de exposição, porque assim, no meu caso, quando realmente a chave girou, o que eu fiz? Eu marquei um discipulado. Mas aí tem pessoas que não conseguem reagir dessa forma. Então, assim, a gente vê que o ciclo aqui da nossa igreja tem vários tipos de personalidades e vários tipos de pessoas que... Tem gente que é que nem eu que fala e tem gente que se guarda, né? Então, assim, o que você fala para essas pessoas que... qual que é o caminho, assim? Olha, a gente sabe que ora, é cristão. Então, assim, qual que é o caminho? Quando ela realmente tem aquela dor, carrega aquelas coisas dentro de si que fala assim, mas isso aqui, vai que eu abra e não é legal. E aí eu não sei como que eu vou reagir. Porque muitas das vezes, não é você abrir para a exposição. É a dor que você carrega de você ter que se ouvir. Porque muitas das vezes aquilo que a gente fala num discipulado, a gente está se ouvindo. Né? Então, assim, como que lidar essas pessoas que têm justamente esse lugar de orfandade, de rejeição, como você falou aqui? Porque isso é muito sobre aquilo que a gente gera na nossa mente. Primeira coisa, eu preciso... e aí eu vou ter que cavar algumas coisas, porque senão não tem como a gente trazer essa resposta. Sim. Primeiro, porque as pessoas vivem um isolamento por uma falsa humildade. Sim. O que é? É a pessoa que ela é orgulhosa. Então, o isolamento dela não tem a ver com ela não ser pública, tem a ver com orgulho. Sim. A pessoa que se coloca na cadeira de vitimismo, no sentido de que ela promove a sua debilidade. Sabe aquela pessoa que, tá todo mundo me ferrando, tá todo mundo me lascando, todo mundo me perseguindo, tá todo mundo atrás de mim. Aí ela se isola, não porque ela realmente não tem comunicação, ela não consegue se comunicar com pessoas, ou ela não gosta de pessoas. É porque ela está com orgulho de abrir realmente os seus traumas. Sim. Ela está com orgulho de querer ser exposta, de querer ser discipulada, de querer ser tratada, de querer ir na raiz. Então, é uma falsa modéstia que entra dentro do vitimismo. Então, ela está querendo se colocar sobre vítima, e a forma que ela se coloca sobre vítima é ser isolada. Porque isso dá mais cara de que, tipo assim, ela é o alvo. Sim. Então, quantas pessoas que vivem isoladas e elas colocam a culpa nas pessoas? Porque assim, quando a gente vai para a Bíblia, a gente não percebe ninguém de grande influência e liderança que ela caminhava sozinha. Sim. Ninguém. Uma coisa é solitude. O que é solitude? É eu ter momentos sozinhos com um propósito. Então, por exemplo, eu estou vivendo um desafio e eu quero me aprofundar em Cristo para me enraizar, para me ouvir a voz de Deus para algo. Mas isso não é para sempre. E isso não é em todo momento. Isso não é no dia inteiro. E outra coisa é você ficar na solidão, né? Que é diferente de solitude. Solitude é uma atitude intencional por um período de tempo do seu dia, daquele momento, você querer estar sozinho. Sim. Então é uma atitude consciente, é uma entrada e uma saída com tempo determinado. Outra coisa é o isolamento intencional. É a pessoa que não quer falar com as pessoas. Sim. Normalmente não tem a ver com as pessoas, tem a ver sobre si. Porque assim, o que é as pessoas que geram, que se incomodam com o outro? Não, mas a minha pergunta ela foi mais mesmo neste lugar de que tem pessoas que têm dificuldade de se abrir, né? Então... Eu vou chegar lá. Tá. Eu estou trazendo o fundamento por que eu vou chegar lá. Porque a pessoa que não se abre tem a ver com o trauma de quando foi aberta. Mas o trauma de quando foi aberta cria uma carapaça de vitimismo. Por causa do orgulho. Então ela não quer se abrir de novo, orgulho, e para não se abrir de novo ela se isola. E ela julga isso como eu tenho dificuldade de falar. Na verdade, a dificuldade de falar e de se expor não é porque ela tem dificuldade, é que ela não quer falar a podridão que está dentro dela. Sim. O quanto de ofensa ela carrega, o quanto de problema com o outro ela carrega, então ela não quer falar. Para não falar, ela tem 2 posicionamentos. Número 1, isolamento. Então ela se fecha, porque é melhor. Porque quando ela se fecha, não precisa falar com ninguém.
ela entra na igreja, ela senta no último banco, ela vai embora mais rápido possível, porque ela não quer abrir o que ela vive, porque ela não quer perdoar e não quer ser perdoada. Porque quando ela abre, ela precisa liberar perdão, ela precisa tratar. Então, quando ela não abre, ela prefere colocar isso como fosse um comportamento. Eu não consigo. Tem a ver com trauma. Outro ponto é quando a pessoa também tem esse mesmo tipo de problema, que ela vai para o outro extremo, que ela passa a ser grossa, ignorante. Todo mundo que se aproxima leva uma patada. É a pessoa que você... É o seu Lunga da vida. Você se aproxima, é uma bordoada. Você se aproxima, é uma bordoada. Você se aproxima, é uma bordoada. Ela está dizendo que ela está ferida. Sim. Alguém traumatizou que ela prefere expulsar as pessoas do que se relacionar. Porque entenda, Deus criou Adão para quê? Para se relacionar. Para se relacionar. Então, eu não acredito em um evangelho pleno, genuíno, sem relacionamento. Então, tudo o que dificulta relacionamento tem a ver com o problema de Satanás. Seja na dor que já deixou, seja em algo que ainda está deixando. Então, isso o que justifica alguns grupos de pessoas não conseguirem se expor. Aí você vai me dizer assim, pastor, tudo bem, e o temperamento? O temperamento, por exemplo, de pessoas melancólicas. O temperamento, por exemplo, de pessoas que não conseguem iniciar uma conversa. Nós estamos falando de uma outra coisa. Sim. Nós estamos falando de pessoas que ela tem, porque os temperamentos é uma forma de expressar o que eu sinto. Então eu preciso entender que lá dentro existe um sintoma, um sentimento, que para fora eu expresso ele de uma forma. Então a pessoa que ela é, o Pedrinho que a gente chama, ela é intempestiva, ela é sanguínea, ela está dizendo que lá dentro existe um sintoma que para fora ela põe de um jeito. Quando para fora ela põe de um jeito, eu só preciso saber identificar a raiz do meu sintoma. Porque o Pedrinho feliz, ele se expressa de um jeito. Ah, isso aqui é... Né? Ele se expressa de um jeito, é de uma forma mais espatafatosa, é de uma forma mais extravagante. Já o colérico não, a maioria das vezes ele dá um sorriso de meia boca. Está resolvido para o colérico. O melancólico ele já é diferente. Mas o sanguíneo, quando ele está triste, com raiva, ele também se expressa de uma forma diferente. Vamos pro pau, vamos pra guerra, vamos pro burro, vamos pro soco, vamos tirar a orelha de alguém. Já o melancólico é o quê? Entenda que o sentimento é o mesmo. Sim. Mas a forma de arrancar o sentimento para fora é diferente. Então, pera lá. Então, vamos tirar o temperamento, vamos pôr o temperamento de Jesus. O temperamento de Jesus é olhar o sentimento e se comportar como Jesus. Então, tem pessoas que elas se comportam na exclusão porque não quer permitir que ninguém acesse o sentimento. Então, entenda que a comunicação é um treinamento de você controlar o seu temperamento para acessar o seu sentimento. Quando você esquece o temperamento como uma muleta e você entende o sentimento para poder tratar ele, não existe ninguém que não se relacione. Sim. Porque quando eu aprendo que eu sou melancólico, eu tenho uma tendência a ir para o campo do isolamento, eu entendo que o isolamento é um trauma. Então, eu esqueço o isolamento, eu abro o sentimento. Então, aí eu aprendo a me comunicar dizendo o meu sentimento. Quando eu aprendo a comunicar dizendo o sentimento, acaba o problema de relacionamento. Só que existe um terceiro grupo de pessoas, mediante a esse mesmo tipo de comportamento. É a pessoa que foi ferida. Por exemplo, a pessoa que teve um discipulado e ela foi exposta. Então é alguém que chegou aqui com muita dificuldade e falou do seu pecado. Por exemplo, o meu, lá há muito tempo atrás, o adultério. Aí eu falo para uma pessoa de confiança, essa pessoa de confiança fala para todo mundo. Aí logo a igreja inteira, todos os meus amigos sabem que eu estava em adultério. Aí eu tenho um terceiro grupo de pessoas que ela foi ferida por uma autoridade. Esse dá um outro problema, que gera um problema com a raiz de orfandade. Porque é uma autoridade que representa uma paternidade para mim, que me fere. Então eu tenho um problema com a autoridade. Isso pode ser uma raiz de problema com o pai, com o professor, com uma autoridade, por exemplo, um policial, um pastor. Todas essas raízes de autoridade podem gerar problemas que geram uma raiz de orfandade. Aí eu passo a não querer me abrir com mais ninguém, porque com quem eu me abri feriu a minha confiança.
Então a pessoa se coloca como uma desculpa, julgando todo mundo como se fosse igual, criando uma muleta para não se relacionar com mais ninguém, porque agora todo mundo vai ferir comigo. Então é a mulher que teve a traição do marido, que acha que nenhum homem mais presta. Sim. É o homem que foi traído pela mulher, que acha que ninguém mais presta. Isso gera um sentimento de trauma. Todo sentimento de trauma crônico pode ter uma raiz de depressão. Porque é a raiz que vai virar um sentimento de tristeza. E a tristeza crônica, o nome disso é o quê? Depressão. Então entende como as coisas não tem como negligenciar uma outra? Porque uma pessoa triste cronicamente é uma pessoa que não dorme bem. Uma pessoa que não dorme bem, ela não libera cortisol, ela não libera serotonina, ela não libera endorfina. Se não libera endorfina, o corpo sente. Então o corpo começa a engordar, começa a ficar mais nervoso, mais estressado, síndrome de burnout. Então a pessoa começa a ficar irritada. Então é lógico, daí começa a ter uma consequência no corpo. Sim. Muito legal. Eu tava A pesquisando gente aqui. fica, né? Processando tudo. Eu tava pesquisando aqui enquanto o pastor tava falando. Só para você ter uma ideia. Na Bíblia, nós tivemos Elias. Elias teve uma crise de esgotamento, desejo de morrer e uma depressão. Que Deus teve umas 2 semanas tratando ele ali, até conseguir fazer ele sair lá da caverna e depois obedecer. Davi teve um período de ansiedade, depois um outro episódio de medo e um de tristeza profunda. Foram vários momentos ali, né? Porque também Davi vem de um contexto, por exemplo, de uma família bem desestruturada, e depois ele vai continuar tentando resolver a vida dele. Jó teve um período que ele passou por de depressão muito profunda. Como não? Né? Até ele chega, por exemplo, a questionar Deus e tudo mais. E você percebe que Deus ele compadece da nossa dor quando ele releva o que Jó está falando. Não, assim, é lógico, está sofrendo, deixa ele falar. Né? E você vai ter também Jesus tendo uma angústia mortal ali antes do período da crucificação. Não era uma doença psicossomática, mas ele passou por um período de uma dor muito profunda, porque ele já estava antevendo aquilo que ele ia passar. E ali não era o Espírito de Jesus, era a alma de Jesus. Era nos mostrando que todos nós vamos ter aflições. Exatamente. Então, exatamente, muito obrigado, Bruce. Todo ser humano vai ter momento de aflição. Todo. Só tem crescimento se tiver dor. E tudo que gera dor, gera aflição. Exato. É uma das premissas que nós aprendemos aqui na Santa Geração com o apóstolo, né? Deus não está querendo fazer a gente virar anjo. Né? Se Deus quisesse que os anjos fizessem as coisas, eram os anjos que estariam no Éden. Se Deus colocou a raça humana no Éden, é porque Deus quer lidar com humanos. Deus não espera que no exercício da sua espiritualidade você crie asa. Deus espera que no exercício da sua espiritualidade você se torne mais humano. Sim. Isso é fundamental entender, porque quando a gente entende as funções de cada ser, você aprende a ser mais intencional nas suas guerras. Existem guerras que são suas, existem guerras que não são suas. Senão não estava escrito em Salmo 91 que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Então significa que tem coisa que é anjo que vai fazer por você. E tem coisa que é você que vai fazer para que Deus corresponda à sua ação. Por exemplo, Deus não vai te mandar anjo para você pegar e ir lá na casa do seu pastor, do seu líder e pedir um discipulado. Exato. Deus não vai mandar revelação do céu para isso. Deus não vai mandar profeta para falar qualquer tipo de língua nesse momento que nós estamos vivendo para trazer uma revelação. Você precisa de um discipulado. Isso já é bíblico, já está escrito. Aquele que está com problema um com o outro, procura e resolve. Não precisa Deus não revelar aquilo que ele já revelou. Esse é o problema, porque as pessoas não leem a Bíblia e aí faz com que elas não agem como a Bíblia manda. Não, porque eu preciso sentir vontade de saber que estou ofendido com o irmão. Irmão, já está escrito, você está ofendido, vai. Deus não vai mandar anjo para isso, porém, existem guerras espirituais que Deus vai mandar e dar ordem aos anjos ao teu respeito. Sim. Isso se você cumprir o que está na Bíblia, ou seja, primeiro faz o que está escrito, para depois ele entrar no mundo espiritual, para agir em teu favor. Outra coisa importante então a ansiedade é natural? É. Sim. Nós vamos dizer, por isso que, se a gente for em Filipenses 4:6, por que ele vai dizer, olha o quanto importante isso aqui é, presta atenção você que está nos vendo. Por que Deus ia escrever, não andeis ansiosos?
Porque ele já sabia que iria ter momentos de ansiedade. Ele já sabia. Presta atenção, será que o momento que Jesus está lá suando realmente sangue, não era uma ansiedade, não? Não era um sentimento do que iria por vir? Não era uma aflição do que estava por vir? Sim. Estava ansiedade. Mas não era uma ansiedade que paralisava. Não era uma ansiedade que parou o propósito. Não era uma ansiedade que deixou de cumprir o que Deus queria que cumprir. Exato. Era um momento de aflição e dentro dos sintomas da ansiedade, a aflição não é uma delas? Sim. Quando você está lá com sudorese, com as mãos pegajosas, o coração batendo mais acelerado, não é aflição, não? Exatamente. É o mesmo sintoma que Jesus sentiu. Agora, quantos de nós sentimos isso antes de pregar? Quantos de nós sentimos isso antes de ir na casa do nosso pastor? Ô, irmão, toda vez que eu vou na casa do meu pastor, sabadão, 6 horas da manhã, quando ele me chama ainda, principalmente, irmão, dá um frio na barriga. Por quê? Eu não sei o que... Não sei. Porque pode ser que eu tenha feito algo que eu não tenha percebido. Consegue entender? Mas isso não pode nos paralisar. Porque quando nos paralisa é que pode gerar um transtorno. Outra coisa é, a depressão, então, é uma fraqueza espiritual? Não. Não. Porque sentimento depressivo não significa ser falta de espiritualidade. Porque pode ser doenças. Tem doenças no corpo que podem externalizar com depressão. Porque a depressão, ela é a falta de alguns hormônios que podem gerar sintomas. Sim. Que causam a tristeza. Mas às vezes traumas crônicos não resolvidos podem gerar tristeza. E a tristeza crônica pode gerar depressão. Vou dar um exemplo. A pessoa que tem um tumor na cabeça e ela não tem a produção de alguns hormônios pela hipófise, pelo hipotálamo, ela pode abrir quadro, por exemplo, de transtorno depressivo. Sim. Mas é um câncer. Exato. É um tumor, é falta de Deus? Não. Mas a pessoa que carrega uma falta de perdão crônico, de que não perdoa, de que não tem o perdão, de que não libera perdão, ela pode viver a vida inteira carregando um problema de ordem espiritual. E a falta de perdão crônico pode gerar uma tristeza crônica. E a tristeza crônica pode gerar um transtorno depressivo. Sim. Eu acho que é por isso que é importante aquilo que nós já até comentamos aqui. E temos, inclusive, eu acho que 3 episódios só sobre perdoar. Você pode pesquisar ele. Nós falamos sobre... Eu trouxe dados científicos, né? A pesquisa até aparece na hora no podcast, mostrando que pessoas que têm dificuldade de perdoar desenvolvem doença psicossomática, inclusive desenvolvem problemas cardiovasculares. Sim. E eu achei interessante o senhor falando que a solução, então, não vai ser uma oração, né? A solução também não vai ser um comprimido. E a solução não vai ser só uma noite de sono. A solução é um todo. Porque um problema desencadeou vários outros problemas e agora nós temos aqui a depressão ou a crise de ansiedade. Ela é só um sintoma de várias outras coisas. Só que ela está se manifestando como doença. E a gente olha às vezes para isso e fala assim, nossa, tem que resolver isso logo. E tem que resolver isso logo. Sim. Só que a solução disso aqui ainda vai ter que buscar a causa. E às vezes a causa é a falta de atenção de um pai. A causa é o sofisma de acreditar que a pessoa está sozinha. Eu não tenho nem Deus por mim nesse mundo, né? Então eu estou ferrado de todos os jeitos. E todas essas coisas, e às vezes pode ser a pessoa não está dormindo direito, porque, por exemplo, o pessoal que acabou de entrar aí no período da universidade, trabalhar de dia, estudar à noite e dormir pouco. Essa restrição de sono a longo prazo vai começar a deprimir a pessoa. Sim. Porque ela não está dormindo no horário que ela deveria estar sintetizando hormônios. Sim. Né? E tipo assim, não é só uma coisa que causou aquilo, são várias coisas. Então por isso você precisa de discipulado, pastorado, né? Pastoreado, você precisa de ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, você precisa de procurar ajuda profissional. Né? E aí talvez o psiquiatra ou o psicólogo ele vai te encaminhar para um nutricionista, que vai ter que corrigir sua alimentação. O nutricionista vai te encaminhar para um educador físico, que precisa educar o seu corpo. Então não é só uma coisa, são várias coisas. Sim. Nós temos uma tendência que o pastor Carlito Paes fala sobre a pirâmide, que muitos de nós aprendemos a viver uma vida com Cristo como se fosse uma pirâmide, que é como se fosse, talvez a gente possa na edição dos vídeos colocar essa pirâmide no meio do podcast, mas é como se fosse Jesus no topo da pirâmide e as outras coisas ficassem abaixo da pirâmide. Mas se eu for pensar bem, do ponto de vista prático,
Eu até vou desenhar aqui, porque eu quero, aí depois a gente coloca isso lá pro pessoal. O editor se vira. A nossa editora que está ali assistindo, a nossa diretora vai se virar nessa edição. Mas presta atenção, quando eu pego uma pirâmide e dividindo essa pirâmide aqui, as pessoas falavam o quê? Buscai o reino de Deus, né? Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Beleza. Ela trata isso daqui como uma pequena parte do seu dia, incluísse Jesus. E nas outras coisas ela colocasse as demais. Então ela vai colocar aqui trabalho, coloca aqui família e coloca as outras coisas. O problema é que compreende para mim que a base, o todo dessa pirâmide, Jesus ficou só com uma pequena parte? Sim. Apesar dele ser o topo da pirâmide, ele não é sobretudo na nossa vida. Porque nós nos intitulamos somente como um mero devocional durante o dia e o restante do dia eu esqueço Jesus. Sim. Só que o pastor Calito Paes fala que nós não somos assim. Deus não nos chamou para viver essa plenitude. Deus nos chamou para viver Jesus como todo. E Jesus sendo o todo, existe o nosso corpo, existe o nosso espírito e existe a nossa alma. Sim. Existe um tríplice momento que eles se encontram, que é quando conecta com o nosso propósito. Jesus está sobre todos, mas eu tenho que investir coisas que vão estar no meu corpo, eu tenho que resolver coisas que vão estar no meu espírito, eu vou ter que resolver coisas que vão estar na minha alma. Quanto mais coisas dessas eu resolvo, maior o meu propósito fica, porque eles vão entrando em uma cosmovisão, em uma coesão de um estar alinhado com o outro. Quanto mais distante disso eu fico, o encontro dos três em uma identidade de propósito vai ser menor. É por isso que quanto mais você alinha os três a viver o centro do propósito, maior o seu propósito fica. Então, quanto mais eu exercito o meu corpo para ele estar pronto, preparado para receber o Espírito, mais do Espírito eu recebo. Quanto mais do Espírito eu busco, preparando o meu corpo, mais do Espírito eu recebo, porque eu estou com o corpo preparado. E quanto mais da minha alma eu purifico pelo Espírito, mais ela vai estar contaminada com as coisas do mundo e preparada para as coisas do Espírito. Então, maior os três vão andar juntos. Não adianta. Por que o atleta tem problema de alma? O corpo dele está excelente. Mas por que tem tantos atletas depressivos? Porque não é só um problema de corpo. Por que tem problema de pastores que vivem uma vida de oração esplêndida, mas têm depressão? Por que tem psicólogo com problema de doença física ou psíquica? Ou tem psicólogos que às vezes têm possessão demoníaca? Porque não é só o extremismo de um problema só. Exato. É você ter uma coesão entre os três e colocar Jesus no centro dos três e ele ser a crescência do propósito de todos. É o que eu tento viver hoje. Eu tendo a divisão minha, que é um tempo de busca, de oração, de entrega, mas o restante do meu dia eu tento incluir Jesus em tudo. Não me esquecendo do meu corpo, alimentação, físico, etc. Não esquecendo a minha alma. Vamos para as considerações finais, né? Tem tanta informação. Não queríamos mais precisaremos. Exatamente. Tanta informação que a gente fica olhando, aprendendo, né, Bruce? Sim. E aí, eu começo? Pode começar. Pode começar? Tudo isso que a gente estava falando agora, nesse momento, o Senhor veio trazendo meu devocional da madrugada, né? E aí eu escrevi uma frase, tá? Não importa o quão incerto ou com medo a gente possa sentir. O agora é a sua história que continua hoje. E aí eu tava lendo, né? Aí tá lá em Isaías 43, 18 e 19, que fala: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não as percebem? Até no deserto vou abrir um caminho no ermo. E aí, cara, a gente conversando sobre isso aqui, exatamente no meu devocional, olha como que o Senhor fala, né? Ou seja, o Senhor veio preparando na madrugada. Então, é exatamente isso. A nossa conversa começou sobre depressão, sobre ansiedade e esse versículo, ele finaliza, pelo menos as minhas considerações finais, é exatamente isso. Não dê lugar ao seu passado, aquilo que você fica pensando. Porque o Senhor já tem um caminho preparado para todos nós. Então, assim, não tem muito o que falar. Essa é a palavra que eu deixo para todos vocês, inclusive para nós, né? Então, assim, realmente focar no nosso propósito. O Senhor, Ele está conosco. Você que não consegue ter um relacionamento com o Senhor, ou você que não é cristão, que está assistindo o nosso podcast, como a gente sempre fala, né? Nós somos uma igreja família, acolhedora, ensinável. Então, assim, você que quer viver o sobrenatural, conhecer verdadeiramente Deus,
Nós estamos aqui, como a gente sempre fala, disponíveis para ajudar. Aquilo que você não consegue desenvolver, nós estamos aqui, que nem vocês viram no início. Nós temos o pastor, nós temos o apóstolo, nós temos líderes, né, que possam estar ensinando você a desenvolver esse lugar de trauma, esse lugar de dor, esse lugar que precisa ser liberto para você viver na plenitude do Senhor. Então, essas são minhas considerações finais. Por favor. Eu quero deixar algumas dicas para você que possa estar passando por grandes enfrentamentos, né? Talvez com sintomas de ansiedade, talvez com sintomas de depressão. A primeira coisa, que é a minha dica número 1, peça ajuda. Sim. Assim, de verdade, não procure um isolamento. Deus, Ele criou o ser humano para relacionamento. Toda vez que eu, estou falando do pastor Potier, tive vontade de me isolar, era porque eu tinha uma ofensa com alguém. Todas. Eu me lembro claramente de todos os momentos que eu não queria falar com ninguém. É porque eu tinha um problema com alguém. E normalmente não era com Deus. Sim. Era com pessoas. O segundo ponto, sobre a oração. A oração, os livros já dizem, os estudos já dizem. Eu tenho um estudo recente que fala que 33% das pessoas que têm uma vida de oração, detalhe, constante. Sim. Não é uma oração episódica. Deus não é bombeiro para apagar sua fogueira. Deus, Ele é o seu amigo, o seu pai. Então Ele quer se relacionar com você todos os dias. Quando eu tenho uma vida de oração constante, 33% a menos de chance de eu ter problema de ordens de ansiedade e de depressão. Isso é ciência. Foi publicado numa revista de Harvard agora em 2020. Ciência, ou seja, a oração estimula o córtex pré-frontal, te ajuda a ter melhores decisões. Você que quer ser empresário, que quer empreender em um novo negócio, você que está querendo escolher quem é a sua namorada, o seu casamento, você que quer ter uma ideia nova, entenda que o seu cérebro ele vai ter maior oxigenação quando você está orando. É a sua atitude de depositar a sua fé em algo no mundo espiritual que aumenta onde o campo de decisão e de criação está, que é o nosso lobo frontal. Então ali você pode ter uma ideia de novos negócios. Quantas vezes, Bruce, você já tivemos ideias de um versículo, lembrou de um versículo, lembrou de uma frase, lembrou de um produto que poderia criar, de uma imagem que a gente poderia fazer, de uma ideia de uma empresa que poderia gerar no momento de oração. Sim. Por quê? Porque ali é onde oxigena o nosso cérebro. E isso, fizeram um estudo como? Na ressonância, colocaram pessoas numa máquina e testaram crentes, assembleianos, várias entidades, vários tipos de religiões e viram quais os tipos de religiões que tinham aumento da oxigenação do cérebro frontal, do lobo frontal. Isso é ciência. Outra coisa, então a minha dica número 1, se relacione, seja transparente, peça ajuda. Qualquer coisa que eu guardo vai adoecer. Vai. Isso é fato. Nós temos a máxima que nós pregamos aqui. Quem não perdoa, adoece. Nós já falamos aqui no podcast, vocês falaram isso há um pouco tempo atrás. Sim. Outra coisa... Tem um livro que fala, né? Inclusive. Viva com uma rotina de oração. Você, crente sem orar já pecou, só falta o dia. Essa é a realidade. Porque a falta de oração está dizendo que não precisa de Deus. Se você diz que não precisa dele, está dizendo que depende do Satanás. Sim. Porque a falta de oração você já está orando sem o Deus errado, com o Deus errado. O dia que você não ora, você está dizendo para Deus, eu não dependo de você, nem do seu comando, nem da sua direção, nem da sua opinião. Porque se ele cria o homem para se relacionar, o dia que eu não me relaciono, eu estou dizendo que eu não dependo. Uhum. E o terceiro ponto, para encerrar, que eu quero encerrar com esse versículo, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Quando eu me posiciono como fraco, fico até arrepiado. Quando eu me posiciono como fraco para o meu pastor, quando eu me posiciono como fraco para o meu líder, quando eu me posiciono como fraco para o meu amigo e peço ajuda, quando eu me posiciono como fraco para as pessoas, é quando eu me humilho. Porque não é quando eu sou humilhado, igual estão pregando aí, que Deus vai ser sobrevalecido. Não, é eu ter atitude de humilhar, é eu me humilhar. Sim. E vamos cá entre nós. É um ato de humilhação você ir lá e falar a sua alma cebosa, sim ou não? Você ir lá e falar, cara, eu tô com raiva. É você ir lá e falar, cara, eu tô com ranço de ti. Igual eu fiz já com o meu pastor, não tem muito tempo. Aqui, cheguei no pátio da igreja e falei, pastor, eu tô com raiva do senhor.
Falei, irmão, eu tô com raiva do senhor, porque por causa disso a culpa é minha. Foi eu que baixei a guarda, então eu quero pedir perdão. É ou não é um fato de humilhação? Sim. Pô, você é um pastor. Como é que você tá com raiva de outro pastor? É porque você é humano. Porque eu sou Humano. Mas a palavra está dizendo, a minha graça Te basta. te basta. Ou seja, quando eu faço isso, é quando Deus lá em cima fala, cara, entendeu o que é ser humano. O fluir da minha presença. É isso que Deus quer. Não quer tornar super-humanos, nem fazer anjo. Porque assim, se fosse por isso, Deus criava só anjo, não ser humano. Exato. Exatamente. Mas o próprio anjo de luz caiu. Então, a própria criação que era para ser anjo já caiu. Então, nós temos uma raiz pecaminosa. Deus não espera a perfeição. Sim. Ele espera filhos de relacionamento. Exato. Exatamente. Eu costumo dizer também, já indo para as minhas considerações finais, Deus não se surpreende quando você erra. Porque tem algumas pessoas que elas vão cometer erros na vida e vão se afastar. Não, porque eu errei com Deus. Tá, e você acha que Deus não sabia. Né? Tipo, é como se Deus colocasse na mão na cabeça, meu Deus, ele pecou, né? Não, Deus já sabia que você iria pecar. Não estou dizendo que ele não faz pouco caso nem que ele disso, concorde com isso. que ele concorde com isso. Eu estou falando que você não consegue surpreender ele. Sim. Não existe um grande pecado que você possa fazer que supere o sangue poderoso de Jesus, que supere o sacrifício de Jesus na cruz. Você só precisa fazer o caminho de volta. Esse é o episódio, eu acho que é o 6º episódio para trás. A gente falou sobre isso também. Apesar de ter tipos de pecado, sim. Não, sim, Há pecados que levam para a morte, há pecados que levam para uma condenação eterna. Sim. Né? Eu preciso entender isso porque as pessoas entraram dentro de uma onda de que pecado é pecado. Não. Lógico. Pecado não é pecado. Pecado ele é pecado diante de Cristo sobre uma ótica, mas pecado se divide. Tem pecado que leva para a morte e só morre no sacerdote. Há uma escala na consequência. Há uma escala de consequência. O pecado ele é a mesma coisa, mas as consequências são diferentes. Exatamente. Porque a forma de isso se elevar a Cristo é diferente. Exatamente. Não, tanto é que existe um pecado que não é perdoável. Tanto é que existe um que está acima de todos. Se não tivesse um que estivesse acima de todos, não teria inferiores, não teria classificação diferente. Sim. Eu queria que você considerasse muito as dicas que o pastor Potier deu, como profissional. Volta depois do vídeo, assiste de novo. E eu vou te pedir que você, se você não é da Igreja Santa Geração, se você ficou interessado em entender mais sobre isso, se talvez você percebeu que você está se isolando e você precisa de grupo, de alguém para conviver, eu gostaria de te convidar a estar aqui conosco. Amanhã nós vamos ter Passos de Fé, vai começar às 19h30. Na sexta-feira, nós vamos ter, semana nós vamos ter congresso, tá? Não vai dar para você participar do congresso, ele é fechado, já acabou todas as pulseiras. Mas na próxima sexta-feira nós teremos Geração Holy, começa às 20h30. 20 horas. 20 horas, né? Mudou novo horário. Recentemente. Às 20 horas. No sábado nós teremos Holy Vans, que vai começar às 14 horas da tarde. E nós teremos no domingo culto de celebração à noite. Se você é da Igreja Santa Geração, domingo para você tem EBD de manhã. Né? Então começamos aqui às 8h30, café da manhã, e aí logo depois iremos para a sala. E eu queria dizer para você, na descrição aqui do vídeo, vai ter o arroba do pastor Potier para você estar seguindo, e vai ter também um link de um livro que ele tem para explicar mais sobre ansiedade e tal, e lá você vai poder comprar o livro, vai poder entender melhor, ok? Porque você vai se inteirando mais desse assunto, tudo bem? É o Guerra da Mente. E aí eu queria te pedir os tradicionais 3 Cs, tá? Comenta, ok? Deixa o seu comentário, compartilha e curte o vídeo. Porque toda vez que você compartilha ou curte o vídeo, o YouTube vai entender que o vídeo é importante e vai mandar para outras pessoas. Mais pessoas vão ser abençoadas só por você ter curtido ou compartilhado o vídeo. Tudo bem? É isso. Nós queremos agradecer a sua presença até aqui. E até a próxima semana. Antes de a gente encerrar, a gente precisa de uma palavra-chave. Então vamos colocar aí. Se você assistiu o podcast até agora, vamos... Relacionamento? Relacionamento. Então você comenta lá, #relacionamento, que aí a gente vai identificar que você assistiu o vídeo até o final. E aí a gente vai ver lá que você tá interagindo conosco e tá apoiando nosso podcast, né? Então, muito obrigada por todos estarem aqui conosco. Obrigada, pastor Potier. Obrigada, Bruce. E até mais.